O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Sónia Sapaz. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 25 de maio. Nesta semana houve uma escalada na discussão política, usando um termo que parece que os agentes do SIS também gostam. O ex-presidente da República, Cavaco Silva, apelou a António Costa para que se demita por considerar o seu governo incompetente e mentiroso. Costa, no Parlamento, desafiou o PST a apresentar uma moção de censura ao seu governo e João Galamba, por seu lado, ainda é ministro. Hoje vamos nos centrar nestas duas questões. Vamos olhar para o debate desta quarta-feira no Parlamento, em que a oposição literalmente metralhou o Primeiro-Ministro com questões sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto, que tinha informação classificada sobre a TAP, e vamos avaliar os efeitos da reentrada em cena de Cavaco Silva, que, para além de ter criticado o PS, endossou Luís Montenegro com um elogio inaudito. Disse mesmo que estava melhor preparado do que ele próprio em 1985, quando chegou a Primeiro-Ministro. Falando primeiro do governo, São José, António Costa primeiro tinha-se agarrado a João Galamba, agora agarrou-se aos serviços secretos como uma entidade acima de qualquer suspeita. Achas que isto vai acabar bem? eu tenho alguma dificuldade a responder essa tua pergunta devido aos termos em que está posta. Está muito o agarrar, simplista. o acabar bem. Mas é assim, António Costa não podia ter feito outra coisa do que fez ontem no Parlamento. Como é óbvio. Ele tinha que arranjar, encontrar, apresentar como Primeiro-Ministro uma versão blindada e uma leitura blindada do que foi a leitura do Governo sobre esta questão e, portanto, assume que a situação se justificava, era legal e que os serviços agiram em consonância. E se nós formos a ver todos os vários momentos que se tem sabido desta história, o que é que nós sabemos? Há procedimentos de funcionamento para evitar certo tipo de situações de risco com os gabinetes dos ministros e têm informação sobre como devem proceder dos serviços de segurança, do Gabinete Nacional de Segurança, não é nem sequer é do SIS, é do CIRP mesmo, e do Gabinete Nacional de Segurança. Pronto. Quando nós olhamos para o filme que está a ser construído, com algumas, algumas não bastantes, algumas, em muitos casos, bastantes contradições, nós o que é que sabemos? Sabemos que a chefe de gabinete disse que tinha sido ela a telefonar para os serviços de segurança. Sabemos que o ministro João Galamba disse que soube, na conversa que teve com o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, que tinha contatado também os serviços de segurança além da PSP. E ele, quando tomou conhecimento disso, a chefe de gabinete já tinha telefonado. Ok? Sim. Pronto. Portanto, ou seja, o telefonema foi feito de acordo com os procedimentos. O SIS avalia a queixa que lhe é apresentada. E se nós formos pensar na situação, o que estava em causa não era um computador ou um telemóvel, não era o objeto material em si, era a informação classificada que estaria dentro desse computador. Olha, ora o SIS, cumprindo as suas funções de recolha de informação, foi recolher informação. Portanto, eu acho que esta é a construção teórica que está por detrás da blindagem que Costa tentou fazer ontem no Parlamento. Agora, o que eu vi foi um primeiro-ministro à defesa,
completamente à defesa. Extremamente cuidadoso, coisa que não é nada de António Costa, no rigor das palavras, porque ele até agarrava em papéis para ler ipsis verbis o que tinha dito antes. Deixa-me só aqui fazer um... António Costa nos últimos dias chegou a falar da informação que estava no computador como segredo de Estado. Agora não voltou a repeti-lo. Sim, não é? Pois. Agora lembrei-me disso por causa do rigor das palavras. Ele às vezes escorrega nos termos. Ele não falou em roubo desta vez. Não, falou. É roubo? Sim, ele admite que Eu é um acho que roubo. ele lhe chamou outra coisa. Não sei o que é violento. Diz que não há outra maneira de chamar a uma apropriação violenta. A apropriação violenta é roubo, foi o que ele disse, exato. Sim. Pronto, mas, ou seja, ele está a construir, ou acabou por ontem terminar a construção de uma blindagem para tentar sobreviver a uma coisa que continua com imensas situações inexplicáveis e imensas contradições. Pois, Leonete, a blindagem a que São José se refere tem a ver com o papel do secretário de Estado adjunto, de Costa, Mendonça Mendes, a quem João Galamba ligou naquela noite e que lhe terá dito, também terá aconselhado a ligar ao SIS, e Costa recusou sempre dizer se Mendonça Mendes o informou nessa altura a ele, primeiro-ministro, dessa conversa e dessa troca de informação. Há ainda contradições por explicar e ficaram, como dizia a São José, do debate de ontem. O que é que António Costa devia fazer mais? Eu penso que está construída a narrativa do governo, completamente construída, e ontem o Primeiro-Ministro veio dar coerência e ligação a todas essas narrativas. Aliás, ao ponto, já agora não posso deixar de dizer, de ter usado algumas táticas de Galamba. Não disse porque não me foi perguntado. Usou uma não é? frase. E, portanto, não disse porque não me foi perguntado. Já podemos dizer galambices. Pronto, já podemos dizer galambices. E a outra coisa foi disparar para todos os lados, inclusive para o Presidente da República, que depois teve que corrigir o tiro, não é? E, portanto, o que nós vemos há aqui uma subida dos argumentos de Galamba ao nível do Primeiro-Ministro. Mas a questão do Presidente da República, eu achei muita graça, uma coisa só muito rapidamente, porque ele diz que falou com muita gente, incluindo o Presidente da República. Exato. Mas depois vem corrigir a dizer, mas não falei do SIS. Pois, eu não sei o que é pior. Supostamente eu não sabia, não é? Eu não, pronto, tudo isto é bastante inverosímil, quer dizer, é bastante inverosímil que alguém tenha dito para acionar o SIS sem falar com o Primeiro-Ministro. Tudo isto, eu acho que estes pequenos pormenores já são tão frágeis que prefiro subir um bocadinho o drone e ver um bocadinho mais de cima. O que é que António Costa tem a fazer? António Costa vai manter-se exatamente no mesmo, nesta narrativa que está tentada, com uma blindagem tentada, e portanto o país todo está errado na análise que faz da situação e só o governo é que está certo. Portanto, essa é a versão que temos aqui em cima da mesa, não é? Penso também que o país está um bocado cansado desta novela. E isso nota-se no distanciamento que começa a haver das pessoas em relação a este tema, e podemos falar, por exemplo, um indicador disso são precisamente as audiências que as coisas vão tendo. Acho que o país está um bocado cansado, já se percebeu que há aqui muitos pés de barro, né, em toda esta conversa, e também fica um bocado à vista, quer dizer, a forma como o Conselho de Fiscalização atuou demasiado cedo, demasiado rápido e sem ouvir as partes, atuou na defesa da narrativa do governo. É uma pena, porque se alguém está a descredibilizar os serviços de informações é o governo, e escusam de dizer outra coisa, porque foi isto que aconteceu ao colocar os serviços de informações a atuarem via chefe de gabinete, via secretário-geral da PCM. Portanto, nenhum membro eleito, nenhum membro com poder efetivo segundo eles próprios dizem. Portanto, o Primeiro-Ministro não sabia, o Ministro das Infraestruturas não sabia, ninguém sabia. Portanto, foi tudo uma coisa burocrática. E, portanto, isto não cola, como é óbvio. Portanto, quem está a descredibilizar os serviços de informações é o governo.
precisamente ao dizer que afinal isto tudo é só uma questão de funcionalização de serviços e que o resto não interessa. Segredos de Estado já sabemos que não há. O material classificado foi classificado por proposta do próprio ex-adjunto na véspera de ser enviado para o Parlamento. Obviamente não era para proteger a informação, mas sim para proteger o governo. E, portanto, nada disso faz sentido. O que é que António Costa vai fazer ou devia fazer? Não esperemos que faça muito mais. Portanto, se isto vai acabar bem, como perguntavas a São José, neste momento, se queres que diga, na minha opinião, pouco interessa como é que vai acabar. Porque os fins não justificam todos os meios. E aquilo que estamos a assistir é uma degradação das instituições e essa vai ser muito difícil de recuperar. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto, que é... Eu acho que os nossos serviços secretos ou serviços de informação deviam ter espírito crítico. A ideia que se criou é que o governo fez um pedido e o SIS atuou. Eu gostava de acreditar que as coisas não acontecem assim. O governo pode fazer os alertas que quiser, pode fazer os pedidos ou as ordens que quiser, mas os serviços secretos analisam a situação e não agem porque o ministro X ou a chefe de gabinete Y, porque eu também não acredito, Leonete, que a chefe de gabinete falou, ok, falou ela, mas ela fala em nome do ministro. Chefe de gabinete é uma coisa que não existe. Existe que ela, quando fala em nome daquele ministério. Portanto, o ministro saber ou não saber, é óbvio que ela achou que se o ministro soubesse, era indiferente. Era igual, podia fazê-lo. Portanto, aqui o que nós temos de ter a garantia no final deste processo todo é que os serviços secretos agiram, não porque foram ordenados a agir, mas porque tinham, de acordo com a informação que tinham, seja porque era um roubo, ou porque havia documentos classificados, ou porque havia informação muito importante dentro daquele computador, entenderam que tinham de agir. Pronto, enquanto não tivermos a certeza de que isso aconteceu assim, eu acho que esta dúvida não vai acabar. E agora tu perguntas-me, como é que nós podemos ter a certeza disso? Não sei responder. Com a posição que o Conselho de Fiscalização teve e está a ter, nunca. Pois. Esse é o problema. E isso é que contribui para... Sim. Exatamente. E enquanto isso, há uma coisa que Costa tem razão, que é, enquanto se está a discutir isto, não se está a olhar para outras coisas importantes, como o crescimento da economia neste primeiro trimestre, que foi um dos temas que o Primeiro-Ministro gostava de... Levou ontem ao debate e gostava de ver mais discutido, mas acabou por passar quase Nem ele próprio conseguiu. Ele Exatamente. podia ter tido alguns pontos de fuga, mas de facto todos os casos que estão neste momento a agitar a política portuguesa vieram ao de cima, estiveram ali presentes, inclusive a suposta troca de favores a nível de Lisboa, e portanto há uma fragilidade muito grande neste momento. Uhum. Bom, vamos a... Ias-me perguntar fiquei com a ideia que me ias perguntar alguma coisa sobre isso. Ia perguntar se, um bocadinho na sequência daquilo que a Leonete tinha dito, se esta polémica ainda vai durar muito mais tempo. Eu concordo que esta polémica acaba por ocultar muitas coisas que se estão a passar no país, mas para mim a principal até é ocultar o objeto real da comissão de inquérito, não é? Porque tu agora andas a discutir como é que lhe chamou ontem o Primeiro-Ministro, horas e horinhas, ou assim uma coisa. Os Rodriguinhos, das horas e das horinhas. E de facto não está, já todos estamos muito longe daquilo que queríamos saber inicialmente em relação à TAP. E de facto é verdade que o PIB cresceu mais do que se esperava, o próprio FMI deu conta disso, as exportações cresceram, etc. Mas eu também acho que isso não acaba por não se tornar relevante no discurso político ou não consegue fazer o seu caminho, porque ontem a deputada do PCP, Paula Santos, explicou isso bem, porque as pessoas não estão a sentir isso no seu bolso, não é? Ela, se está a crescer, se a economia está a crescer, não são as pessoas reais que estão a senti-lo no seu bolso, e portanto a economia pode estar maravilhosa, mas enquanto isso não se sentir, é óbvio que não vai ser o assunto do dia, muito menos nos debates com o Primeiro-Ministro. E depois estes casos, Galamba, como outros antes dele, porque aconteceram outros, e como estou em crer que aparecerão outros a seguir, ofuscam tudo e acabam por transformar a política numa espécie de reality show, que é o que nós temos visto nos últimos tempos. Acho que ontem o Primeiro-Ministro se esforçou grandemente por mudar o disco, mas não conseguiu.
E é preciso lembrarmos que se o país não ouve isso, a comunicação social não fala com mais empenho e com mais celebração dos tais sucessos da economia, a responsabilidade é do próprio governo. Quem criou todas estas trapalhadas, Sim, é verdade. desde o início, são criadas pelo próprio governo. Parece que o governo está apostado a deitar-se a si mesmo abaixo. Pois isso é o que parece. Cada semana, ou assim que acaba, começa logo E eu outro. acrescento um dado, já agora a essa coisa do parece que o governo se está a tentar deitar abaixo. Eu acrescento um dado que é lateral, mas que para mim é bastante significativo, e que é o facto do PS ter adiado o seu congresso para janeiro do próximo ano. Eu penso que mais do que... E aliás o governo explicou isso, a narrativa é que é para aproximar os congressos dos ciclos eleitorais, e é já o próximo. É já o próximo, porque eu acho que o próprio governo não acredita que fique para além do ano que vem. Acho que é esta a minha convicção. Pensei que agora fiquei na dúvida que também há pessoas que acham que o António Costa pode andar à procura de um pretexto para sair mais cedo. Eu tenho essa convicção há algum tempo, mas não queria falar dela aqui. Estava à espera. Não, mas ao referir a questão do Congresso, o Congresso que será naturalmente um Congresso que vai colocar os sucessores na pole position, não é? Os próximos, que não eram aqueles que nós acreditávamos que eram há 6 meses ou há 1 ano, e portanto acredito mesmo que haja aqui essa aproximação. Mas isto, lá está, é uma questão meramente intuitiva ou de palpite. Penso que este governo fará o próximo orçamento, ponto. Não fará mais nenhum. Bom, vamos a Cavaco Silva. São José, como é que viste este regresso, esta reentrada de Cavaco Silva na arena política, usando aquelas expressões um bocadinho... Reentrada, ele nunca saiu dela. Exatamente. Tem uma maneira diferente de estar, não é? Um ritmo diferente. Eu acho que é perfeitamente normal, legítimo e saudável para a democracia. Vai, estavas à espera daquele discurso que levou muito tempo a preparar, de certeza. Eu habituei-me ao longo de muitas décadas a não me surpreender com o professor Cavaco Silva. Primeiro, é muitíssimo bom político, foi muitas vezes, durante anos e anos e anos, tratado como um totó. Não tem nada de totó, é um homem inteligentíssimo e muito capaz politicamente. Olhe-se para o currículo que ele tem, que mais ninguém tem em Portugal. Pronto. Nem Luís Montenegro, diria eu. Leonete, pá, não estragues, não baixes o nível da conversa. José, continua. Não baixes o nível da conversa, estamos a falar de políticos. Foi o próprio a sério. Cavaco Silva que usou essa expressão, por isso é que eu estava a brincar. Estou a falar de políticos a sério e de estadistas, que é outra coisa ainda mais rara. O que o professor Cavaco Silva fez foi, com o seu currículo, com a sua legitimidade própria, fez uma intervenção no seu partido e disse o que achava e tem todo o direito a achar. Isso é liberdade, isso é democracia e isso é o que é normal acontecer. Um aspecto, não consigo perceber a reação do PS de indignação e de crítica ao professor Cavaco Silva, porque não sei, se calhar tiveram o mesmo problema de esquecimento que o Pedro Nuno Santos teve em relação à indenização da Alexandra Reis. Não sei se há um problema de intoxicação na água que bebem na sede do rato, não sei o que é que se passa, porque os dirigentes do PS que falaram contra o professor Cavaco esquecem-se de que Mário Soares fez muito mais diatribes a Cavaco Silva quando era presidente e Cavaco Silva era primeiro-ministro do que este discurso a dizer que acho que ele deve demitir-se. Mário Soares começou por chamar delinquentes aos membros do governo, todos de Passos Coelhos, e quando o governo acabasse iam presos. Eu já não me lembrava disso. Pronto. É verdade. Mário Soares fez o Portugal que futuro. O Congresso das Esquerdas. O Congresso das Esquerdas. Quer dizer, eu estou a falar das que ele fez como presidente
a Cavaco misturadas. Então vamos só às que ele fez, já depois também como ex-presidente, como ex-presidente. Portanto, como ex-presidente, ele chama ladrões ou delinquentes aos membros do governo do Passos. Organiza os congressos das esquerdas, ou é a figura de proa, não era ele que andava a telefonar para as pessoas, mas é o patrono daqueles congressos. E faz declarações públicas, quando António José Seguro... Ao público. Quando António José Seguro... Ao público. Sim. E Passos Coelho andavam a negociar, mediados com o suporte do Presidente da República, Cavaco Silva. Andavam a negociar, e tendo Cavaco Silva nas negociações, o David Justino. Um acordo para uma governação partilhada, um governo de salvação nacional para gerir o período da Troika e adiar as eleições para 2014, as de 11 para 2014. Logo a seguir, já agora, a crise do irrevogável, em que Paulo Portas sairia do governo. Não é? Quem parou isso tudo? Porque o acordo estava feito. O Alberto Martins, que estava dentro das reuniões a representar Seguro, o acordo estava feito. E quem parou com isso foi o Dr. Mário Soares, numa crítica fortíssima e violentíssima contra Seguro. Não é? Ali numa notícia até que foi a Leonete que fez. Foi ao público e feita pela Leonete. Portanto, eu não vejo o que é que os dirigentes socialistas que se indignaram tanto pelo professor Cavaco Silva de exprimir a sua opinião política legítima numa democracia e em liberdade, quando então comparem, olhem para dentro de casa e para o passado. Sónia, eu gostava também de ouvir sobre isso, que é a questão da reação do PS. O PS disse que era antidemocrática, aquela intervenção, entre outras coisas. Sim, mas exatamente, tu concordas com completamente. Eu pouco tenho a acrescentar, porque eu acho mesmo que o PS está a sinais de que parece que não percebe como é que funciona a democracia. Quer dizer, agora que se vive em maioria absoluta, não se percebe que a crítica é uma coisa fundamental até na democracia. E não é só a crítica que vem da oposição, que neste caso é personificada pelo ex-presidente, mas é a crítica que às vezes é interna. Quer dizer, ninguém vive... Foi por isso que se lutou também no 25 de Abril. E, sobretudo, isto vindo de um partido que tinha um ex-chefe de Estado, como a São José já disse, chegou a chamar delinquentes a membros de outro governo, que na altura estava em funções. Chegou a pedir admissão. Exatamente o mesmo que disse Cavaco. Eu acho que Cavaco Silva se inspirou em algumas coisas que Mário Soares... A sério. Deve ter ido de rever. Nós esta semana fizemos uma peça, publicámos há 2 dias, em que recuperávamos as intervenções de Soares ao longo dos tempos, mas só desde que não ia tão longe como tu estavas a recordar, mas só desde que ele era ex-presidente e desde que criticava o governo de Passos Coelho. O governo de Passos Coelho. E ele, de facto, disse coisas inenarráveis, para citar um deputado do PSD, que é o José Matos Correia. Disse, de facto, coisas inenarráveis sobre aquele governo do PSD, culminando com o pedido que Cavaco agora também faz, que era: tem de se demitir. Dizia que Portugal está a ser destruído, está a ser arruinado. Fez o Congresso das Esquerdas. O que é que foi o Congresso das Esquerdas, senão a antecâmara do golpe, entre aspas, que veio dar origem à geringonça e que veio retirar Passos Coelho do governo? Foi isso? O PS, desde que tem maioria absoluta, ficou mais sensível. Ou menos democrático. Sim. Leonete, mas as palavras de Cavaco foram duras com o governo, mas ao mesmo tempo foram ou não também uma forma de pressão sobre o atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Há 3 grandes vetores no discurso de Cavaco. Um é contra o governo, não é? A dizer que não tem condições, que se demita, aquilo que vocês já referiram e compararam com Mário Soares. O outro é a dar o seu aval 100% a Luís Montenegro e dizer-lhe como é que ele deve fazer para se impor. Dar-lhe também, não só dizer que é a pessoa que está mais bem preparada para assumir o governo do que ele próprio estava em 1985,
Essa foi a parte irónica. Completamente foi a parte irónica, anedótica, na medida em que nós Sim, também mostramos numa peça que fizemos há uns dias a diferença onde estava Cavaco Silva em 85 e onde está Montenegro hoje. Eu, por acaso, não faço uma interpretação tão literal das palavras dele Eu também em não, mas relação vou ao acabar. Passos. Ao Montenegro. Eu vou acabar, talvez vá tocar no ponto Sim. em que tu estás a pensar. Mas esta é a segunda vertente e dizer a Montenegro como é que há de fazer. Não falar de coligações, não ter pressa a apresentar programa, ou seja, não se queimar com medidas que possam ser um pouco populares e ignorar o Chega. Pronto, são os 3 vetores fundamentais de receita para como ganhar eleições para Montenegro. E a terceira é dar lançar uma farpa direto ao coração de Marcelo. E precisamente nos elogios que faz a Montenegro, dizendo, é precisamente para fazer o contraste com aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa foi dizendo, que não há alternativa e, portanto, não pode haver eleições. E então Cavaco responde ao não há alternativa. Responde a Marcelo. Não sei se vocês se lembram, there is no alternative, a Tina, etc. Bom, são expressões que voltam de vez em quando à nossa... Temos que ter todos em mente que há sempre alternativa. Mas este elogio exacerbado a Montenegro é, e talvez por isso exacerbado, uma farpa para Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, há alternativa. A alternativa é o atual líder do PSD. Não inventes mais, não inventem mais, não é? É também um facto histórico desde pelo menos 2016, para não ir à fase de Marcelo Rebelo de Sousa como comentador, mas há uma ligação difícil entre Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva, e há alguns pontos de honra em que eles fazem de propósito para se demarcar um do outro, não é? Pronto. E, portanto, Cavaco Silva também veio lançar a sua farpa, porque também não gosta deste governo, mas também não gosta deste presidente. E isso já o deixou bastante claro. Não é? E a reação de Marcelo também foi curiosa. A reação de Marcelo é um bocadinho assim, mas foi bastante mais soft. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa tem tido cuidado ao longo destes 7 anos, de ter mais cuidado na maneira como trata Cavaco Silva do que Cavaco Silva na maneira como trata Marcelo Rebelo de Sousa. E disse uma coisa que tem sido também aquilo que ele tem dito nestes anos, que é, para se demarcar de Cavaco, Marcelo tem dito, nunca irei escrever livros de memórias, e aliás tem um pacto com António Costa que nenhum dos dois irá escrever livros de memórias deste período. Isso é uma coisa que ficou clara desde o início, disseram-no repetidamente. A outra é um bocadinho mais, é uma brincadeira, não é? De Marcelo, Ele diz que não vai falar. Marcelice, a dizer, Como ex-presidente... aquele ex-presidente, enquanto presidente falou menos, agora como ex-presidente fala mais, eu farei o contrário. Nós estaremos cá para recordar isso daqui a uns tempos. É assim, ele também costuma dizer que é como é, está na sua natureza e, portanto, irá continuar a ser como é, e quando estiver mais livre ainda se irá sentir para dizer o que lhe apetecer, portanto, sim. Há ali um despiquezinho, há um despiquezinho entre os dois muito interessante. Para terminar, vamos ao público notório. Sónia, qual é o teu? Começo eu? Então, eu começo com uma história que pretende demonstrar que não são só os frágeis, os menos instruídos e os info-excluídos que às vezes caem no conto do vigário. Neste caso, é uma notícia de hoje da revista Visão. A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e o ex-presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, foram vítimas da burla Olá Pai, Olá Mãe, Olá Pai, que é uma burla que circula por WhatsApp, em que um número desconhecido finge que é um filho nosso que perdeu o telemóvel ou que estragou e pede para lhe enviarem dinheiro para comprar um novo, que na verdade é para extorquir. E eles caíram na burla. A ministra chegou a enviar dinheiro, o juiz acabou por não enviar porque não tinha a aplicação MBWay instalada no telemóvel. Mas não tinha enviado? Portanto, não conseguiu. O banco cortou-lhe as vasas, mas isto é um bocadinho do domínio da graça, mas ao mesmo tempo é para mostrar que isto anda aqui há tantos meses e mesmo assim continua a haver gente que facilmente cai. Facilmente cai. Portanto, cuidado, é um alerta. Leonete, qual é o teu? O meu é a conclusão do inquérito às fugas de informação na comissão de inquérito à gestão da TAP. Pronto, que é a conclusão
que não poderia ser outra, jamais seria outra, que é, bom, é muito difícil, porque daqui da Assembleia parece que não pode ter sido mesmo. Há aqui uma coisa a que nós devemos fazer, eu pelo menos faço a vénia à Assembleia da República, nesta comissão de inquérito, teve o cuidado de, tendo presente as conclusões e as coisas que aconteceram na comissão de inquérito ao BES, teve o cuidado de pôr em prática nesta comissão as recomendações que tinha havido num relatório às fugas de informação dessa comissão de inquérito ao BES, que era precisamente garantir alguns procedimentos de segurança para a consulta de documentos classificados. Esta comissão de inquérito criou, ainda sob a liderança de Jorge Seguro Sanches, uma sala de segurança e procedimentos que se terão revelado eficazes e, portanto, era de facto difícil pelo menos ver provas inequívocas de que tivesse havido uma fuga através daquelas medidas de segurança. Agora, eu digo que era inevitável que esta fosse a conclusão, porque, por um lado, porque havia formas de segurança maiores para aqueles documentos, por outro, porque, como o próprio relatório também aponta, há toda uma fase enorme que se perde no tempo anterior à vida daqueles documentos, à chegada à comissão de inquérito, e inclusive é porque alguns daqueles só foram classificados na véspera de irem para a comissão de inquérito e, portanto, e já agora voltando ao computador do ex-adjunto, estavam no computador dele como estavam em muitos outros sítios e, portanto, pronto, não houve fuga de informação, mas era a única conclusão que se esperava. São José, qual é o teu público notório? Olha, o meu público e notório é fazer referência à morte de Tina Turner, que é uma figura que, para mim, por razões particulares, mas que é uma figura que marcou imenso a música, mas também a sociedade, porque ela liderou, por um lado, a afirmação de género, a luta dos direitos das mulheres, até pela forma como assumiu o seu divórcio, ruptura com o marido, com o Ike Turner, com quem viveu quase 20 anos, e de quem era vítima de violência física e psicológica, pela forma como ela conseguiu, pela sua importância ainda no tempo do conjunto, Ike e Tina Turner, isto nos anos 60, anos 70, afirmar a música negra e a música de inspiração no soul junto dos brancos, ou seja, nos Estados Unidos havia a música dos brancos e havia a música dos pretos, havia os brancos cantavam para os brancos, os pretos cantavam para os pretos. A questão é de tal forma que a maior parte dos grandes cantores de soul negros tinham uma gravadora própria, que é a Motown, que, portanto, ela é das primeiras pessoas, não é a única, mas das primeiras pessoas a quebrar isso. Pronto, e eu acho que ela, de facto, tem uma voz extraordinária e é um animal de palco extraordinário. E a coisa a mim, esta cantora a mim impressiona-me tanto que eu vi, quando tinha 15, 16 anos, vi um filme de 75, eu digo 15 ou 16 anos, não sei se cá em Portugal passou em 75, se tem em 76, mas pronto, que se chamava Tommy, que era baseado num disco dos Who's, aquele tipo que não eu achava aquele conjunto um bocadinho de pastilha elástica, e de facto o filme, embora seja um filme doido, psicodélico, uma coisa mesmo daquela época, era tudo umas músicas assim um bocadinho pastilha elástica mesmo já para a época. Pronto. O Roger Daltrey, que nunca achei assim uma voz que me surpreendesse, mas a meio do filme aparece uma negra com uma encenação completamente absurda que eu ainda hoje visualizo, percebes? Olha, não conheço, mas gostava de ver. Vira robô e canta uma música, dança e canta uma música que se chamava Acid Queen, a Rainha dos Ácidos. O filme era todo altamente psicadélico, portanto, também naquela altura falar de haver uma Rainha dos Ácidos era normal. Era um e eu aquilo foi um impacto tão grande para mim, aquela
não é? É impactante, como se diz hoje, que eu nunca mais deixei de estar atenta à Tina Turner, de facto, que a mulher era fabulosa. E qual é a tua música preferida? Epá, não tenho nenhuma preferida, porque há várias. muito. É a voz dela, sabes que eu não tenho... Eu gosto muito do Private Dancer. Sim, mas isso ela até depois que... Já é muito já é tardia. posterior Sim, e já sim, é claro que sim. já uma ligação mais com Já é o madura, Bowie e já, por aí, sim. Mas gosto muito. Já. Acho, aliás, que devíamos acabar este podcast com uma música da Tina Turner. Olha, se encontrares o ácido que... Eu gostava de ouvir essa, sim, exatamente. I'll show him what he could be now. Just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen. Pay me before I'm gone. Mas Ácido é que Queen. não é ouvir, não é tanto ouvir, é ouvir e Sim, ver. sim. Aquilo não Mas é aqui, ecrã gigante pronto. de cinema, não é? Daqueles ecrãs de cinema. Pumba, até caí de chão, assim. Isso só Fiquei... quando fizermos um podcast aqui, tem de ser só o som. Por enquanto só música. Bom, então terminamos com uma bonita homenagem a Tina Turner. Voltamos para a semana. Obrigada. Até para a semana. Obrigada. You won't be a boy no more. Young, but not a child. 'Cause I'm the gypsy, the acid queen. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.